Queridos irmãos, confrades espíritas, meu grande olá a todos que aderem a essa doutrina tão iluminada, essa doutrina tão esclarecedora e que fazem parte não apenas do movimento espírita, mas do nosso querido e amado Lar dos Humildes. Meu nome é Imaculada Falcão e eu gostaria de chamá-los hoje à reflexão de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, itens 6 e 7, intitulado Não acrediteis em todos os espíritos. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a fazer uma pequena prece. Assim, meus irmãos, vamos elevar nossos corações ao alto e pedir e uníssonos a Jesus de Nazaré que nos abençoe durante esse estudo, que possamos termos discernimento e inspiração para esclarecer uma reflexão acerca de um tema tão importante, de fundamental importância a todos nós espíritas. Que assim seja. Bem, como eu falei, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a doutrina espírita e para o mundo em geral, para a sociedade em geral. E por que eu digo isso? Porque esse tema ele não se circunscreve apenas à comunicação com o plano espiritual, com os irmãos a caminho que vêm de alguma forma nos esclarecer ou pedir o nosso socorro, o nosso amparo através dos esclarecimentos da mensagem de Jesus por meio da mediunidade. Mas segundo Emmanuel, em o livro Cartas Universais e o Apocalipse, nesse livrinho aqui maravilhoso, todos nós podemos de alguma forma atuarmos como falsos cristos e falsos profetas cada vez que, se dizendo cristão, nós não agimos como tal. Nós não sopesamos os nossos atos e as nossas palavras à luz do amor divino, à luz da mensagem de Jesus. Nesse livro ele traz um texto chamado Falsos Profetas, em que ele diz: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Então, esse texto, ele vai muito além da simples e mera comunicação mediúnica. Ele transcende as barreiras da mediunidade e atinge a psique humana, atinge a nossa conduta enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, do nosso papel, da fé que abraçamos. Para aprofundarmos um pouquinho mais ainda nessas reflexões, eu vou ler o texto do Evangelho que é objeto do nosso estudo. Não acrediteis em todos os espíritos, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguem do mundo. Esse texto está na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1. E aí Kardec vai nos esclarecer
Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres ou prodígios, porquanto declara ele formalmente que não produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação uma certa ordem de fenômenos incompreensíveis até hoje, destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que é dada a qualquer um produzir. Esse é um resultado do desenvolvimento da ciência espírita, em perscrutando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que na terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade consciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se esses espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguem no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, jamais materiais. É no discernimento entre bons e maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pelas qualidades de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Ora, meus queridos amigos e irmãos espíritas, o texto começa com a oração de São João, que diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguem no mundo. Ora, da advertência de São João, nós podemos tirar duas conclusões. A primeira é que os apóstolos mantinham um intercâmbio constante com o plano espiritual. Porque se não assim o fosse, não haveria razão de ser essa advertência.
Eles só teriam que se preocupar em saber se os espíritos são de Deus ou não são de Deus, são bons ou maus espíritos, se esse intercâmbio fosse frequente e constante na vida apostólica. E a segunda é que nessa incursão do plano espiritual poderiam se comunicar essas duas espécies de espíritos: espíritos bons, os espíritos de Deus, e os espíritos maus, os espíritos ainda imperfeitos, que ainda não conhecem a verdade. E nós não podemos deixar de salientar que a palavra mal para a doutrina espírita, ela significa ausência de conhecimento. Então, na realidade, de fato, poderiam se comunicar espíritos superiores, já conhecedores da verdade, do amor, da fraternidade, do perdão e das leis que regem o universo, e espíritos maus, espíritos ignorantes, ainda desconhecedores dessas leis e das relações que ajudam o homem a progredir para Deus. Diante disso, conclui-se que o objetivo da advertência de São João era se provar a natureza do espírito comunicante, se era bom ou mau, se era um espírito puro, um espírito bom ou um espírito primitivo, um irmão ainda a caminho ou ainda respirando o ar da ignorância, do primitivismo, do desconhecimento, para que possamos melhor compreender a importância dessa advertência de São João. Eu os convido a refletir um pouco sobre duas perguntas de O Livro dos Espíritos, a pergunta 149 e a pergunta de número 150. Na pergunta 149, Kardec vai indagar aos espíritos superiores no que se torna a alma no instante, no exato instante da morte. E aí, a Falante de Verdade, ela vai nos esclarecer que a alma retoma ou retorna ao mundo dos espíritos. E na pergunta 150, eles esclarecem que o homem jamais vai perder sua individualidade. Ora, o que é que a gente conclui disso? A gente conclui que se o homem encarnado é um homem bom, se o homem, quando encarnado, é um homem que preza pela honestidade, pela verdade, pelo conhecimento, pela ciência, é um homem de palavra, é um homem pobre, esse homem, esse mesmo homem, ao desencarnar, ele vai manter essas características, seja elas quais forem: a da honestidade, a da bondade, a da probidade. Mas se esse indivíduo, quando ainda em vida, é uma pessoa de caráter duvidoso, é uma pessoa desonesta, é um charlatão, é um estelionatário, é uma pessoa confusa em seus sentimentos, é uma pessoa que ainda respira o ar do desejo da vingança ou da crueldade, do desrespeito à natureza, quando desencarnado ele vai preservar essas mesmas características, porque a morte não modifica o homem. O que modifica o homem é o conhecimento e a vivência do bem. E esse bem, ele pode ser conhecido tanto no plano material como no plano espiritual. E a própria Falante de Verdade nos esclarece que o progresso se dá nos dois planos, tanto no plano corpóreo, no plano material, como no plano espiritual. E esse homem que transita, que estagia nesses momentos intercalados de materialidade e de espiritualidade, ele sofre uma lei congente, uma lei que não pode ser desobedecida por ninguém, uma lei que é chamada lei do progresso, tá certo? Então, a gente com isso, a gente vai analisar como, depois de morto, depois de desencarnado, um indivíduo prova o seu caráter. Um indivíduo vai realmente mostrar que ele é
aquilo que ele realmente se diz ser: um falso Cristo, um falso profeta ou um homem de bem, um espírito inspirador do amor e da verdade. E Kardec nos esclarece que para julgar esses homens, esses espíritos, nós não devemos agir diferentemente do que agimos ao julgar os homens. Não, é a mesma coisa. Se conhece a árvore pelo fruto. Se conhece um homem pela sua conduta. Sim, mas como é que eu vou analisar a conduta de um homem desencarnado? E aí Kardec vai trazer um método chamado método kardeciano, que é simplesmente infalível. O método da análise minuciosa da linguagem desse homem. E aí a gente tem que entender o que é linguagem, né? Porque aí algum irmão, ainda um neófito na doutrina espírita, pode pensar: então é um conjunto de palavras. Não, não é nesse sentido. A linguagem, ela é na realidade um conjunto de signos que passa uma mensagem. Então, por um exemplo, existe a linguagem corporal, existe a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem escrita. Mas o que é o sentido por trás dessa palavra que nos interessa? Emerson disse uma frase que eu acho simplesmente assim fantástica, é que o caráter é superior ao intelecto. Isso quer dizer o quê? Que não é exatamente o conjunto de palavras rebuscadas, o conjunto de palavras bonitas que vão determinar o meu caráter. Não é o meu conhecimento científico ao passar uma mensagem que vai dizer verdadeiramente o que eu sou, mas é a minha intenção, é o meu caráter, são os meus sentimentos por trás das palavras, sejam faladas ou escritas, assim como são as atitudes, a conduta do homem encarnado, do homem social. As atitudes devem falar bem mais alto que as palavras. Qualquer pessoa pode chegar aqui se dizendo doutor em qualquer coisa e de repente não ser. E como é que a gente vai descobrir se essa pessoa é verdadeiramente doutora naquilo que ela se diz ser? Ora, através do conjunto de conhecimentos que ela vai passar, do conjunto da ideia por trás das palavras. E é isso que Kardec vai nos ensinar no livro dos médiuns, exatamente no capítulo... Ai, desculpa, perdi o capítulo agora. No capítulo 24, a partir do item 262, Kardec vai nos instruir no que nós vamos chamar método kardeciano, que é um método que ele vai nos ensinar para que possamos julgar. E ele inicia esse capítulo dizendo: ora, suponhamos que nós recebamos 20 cartas de homens diferentes espalhados pelo mundo e que nós não conheçamos nenhuma desses emitentes dessas cartas. Como saber se a pessoa por trás das palavras escritas são pessoas instruídas ou pessoas ignorantes? São pessoas polidas ou são pessoas grosseiras? São pessoas gentis ou são pessoas que falseiam suas atitudes? Como descobrir se essas pessoas são realmente o que se dizem ser? E ele vai nos dizer que que a ideia nas entrelinhas, no conjunto da mensagem transmitida, vai nos ajudar a identificar as características, o caráter por trás das palavras e saber se quem escreveu a carta A é uma pessoa boa ou uma pessoa má, é uma pessoa com boas intenções ou é uma pessoa de caráter duvidoso. E aí a questão se baseia na realidade, aliás, as questões, a ideia por trás do método kardeciano vai se basear em duas ideias fundamentais. A primeira é saber se o espírito que se manifesta é bom ou mal, e a segunda é saber enquadrar essa personalidade na escala espírita, para daí se dar
uma repercussão à mensagem trazida por esse irmão ou não. E aí ele vai dizer: julgam-se os espíritos da mesma forma como se julgam os homens, pelas atitudes. E aí ele vai dizer que a linguagem sempre revela a origem do pensamento que traduz pela sua forma, não pelo seu fundo, não necessariamente pela sua forma. E Kardec vai nos esclarecer que há uma diferença muito grande entre intelectualidade e moralidade. Que um indivíduo, por ser evoluído intelectualmente, não necessariamente ele será evoluído moralmente. Que não é o conjunto de conhecimentos transcritos em uma determinada área do conhecimento humano que vai dizer se esse irmão é bom ou mal, e a que escala evolutiva ele pertence. Ora, nós mesmos aqui encarnados, quantas vezes a gente escuta nos noticiários pessoas, a gente vê e a gente sabe de notícia de pessoas formadas, de pessoas doutoradas, de pessoas às vezes até premiadas em suas áreas no mundo todo, que cometem crimes, que cometem estupros, que cometem assédios moral a seus funcionários. Então por aí não é diferente. Por aí a gente tira que no plano espiritual também há. Essas pessoas desencarnam e vão para lá com seus defeitos, com suas qualidades, com seu grau de conhecimento, seja de que for. E é papel da doutrina espírita justamente trazer à lume a ideia da advertência de São João, quando ele disse que nós devemos provar se os espíritos são ou não são de Deus. E é através da mensagem, por trás das palavras, que nós fazemos isso. E Kardec vai nos trazer um conselho de São Luís. O conselho de São Luís, ele é muito apropriado, eu digo que não só para julgarmos as mensagens dos desencarnados, mas para julgarmos também os nossos semelhantes, que nós devemos pesar e amadurecer, submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebemos. Não devemos negligenciar, desde que um único ponto nos pareça suspeito ou duvidoso, obscuro, de pedir as explicações necessárias para nos fixar com precisão. Ora, e quanto é válido, o quanto é importante esse conselho de São Luís, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos um mundo virtual, né? O homem, na época de Kardec, se deparava com a abertura e a abrangência do mundo espiritual. E hoje nós temos, além do plano material, do plano espiritual, nós temos o plano virtual. E quantas mensagens não são propaladas, não são propagadas, né? De uma forma irresponsável, de uma forma a trazer confusão, a não esclarecer as pessoas de bem. E aí, mais que atual, esse conselho de São Luís, que nós devemos submeter à razão mais severa, que nós devemos analisar cada ponto e cada vírgula. E diante desse conselho, Kardec vai enumerar 26 pontos que todo espírita, na realidade todo cidadão, deveria estudar item por item para saber usar no seu dia a dia, não apenas diante das comunicações mediúnicas. E o primeiro, não vai dar tempo eu falar dos 26 itens, mas eu vou falar daqueles que eu julgo nesse instante serem os mais apropriados, principalmente para os nossos tempos atuais.
né? Diante dessa explosão de fake news, diante dessa explosão de desinformação e da velocidade das comunicações, não apenas o plano espiritual, mas o plano virtual também, tá certo? Hoje as coisas se espalham com muita rapidez e nem sempre com a responsabilidade do emissor. Então, o primeiro conselho de Kardec é o bom senso. Nós devemos usar o bom senso. A mensagem veiculada, ela é realmente cristã? Ela está pregando a fraternidade, a solidariedade, o respeito? Ela está realmente unindo o povo, unindo as pessoas numa mensagem de amor? Qual o fundo por trás das palavras veiculadas? Sejam elas escritas, sejam mediúnicas ou até mesmo pelo WhatsApp. Qual a intenção dessa pessoa ao veicular essa mensagem? O bom senso talvez hoje seja a palavra-chave para se descortinar a verdade por trás de tantas informações. Depois, nós julgarmos, como eu já falei antes, a linguagem. E a linguagem não só escrita, não só falada, mas a linguagem visual também. A mensagem por trás da palavra. A linguagem. É uma linguagem de amor ou é uma linguagem de intriga, de desordem? É uma linguagem verdadeiramente cristã ou não? Depois, não esquecer jamais a lição da árvore, que uma árvore má jamais produzirá bons frutos, e uma árvore boa também não produzirá maus frutos. Mas a respeito disso, Joana de Ângeles, nesse livro Jesus e o Evangelho, ela nos traz um consolo. Ela vai dizer assim: o ser real, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos e evoluindo no rumo da grande luz, que o impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, prosseguindo como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que através de seus atos, sem sombra, mereçam respeito e consideração, ou simplesmente compaixão e socorro. O que Joana quer dizer com isso? É que seja um irmão desencarnado, seja um irmão encarnado, seja um colega virtual, que nos traga uma mensagem, nós só temos duas alternativas diante dela. Se ela for boa, a considerarmos dentro dos nossos valores humanos. Mas se ela não for boa, esse nosso irmão merece o nosso socorro, o nosso amparo, a nossa oração, o nosso amor cristão. E é nesse sentido que eu vou encerrar nossa reflexão de hoje. Que possamos usar o bom senso kardeciano, que possamos identificar o objetivo, o fundo por trás da forma, que sejamos capazes sim de sopesar os valores por trás de uma mensagem, seja ela qual for, seja ela de que forma vier, mediúnica, seja ela através de uma colega de trabalho, seja no jornal escrito, seja numa mensagem de WhatsApp. Mais do que nunca, os conselhos de São Luís são muito bem-vindos nos dias de hoje. Nós devemos sopesar, passar pela razão mais profunda, cada ponto e cada vírgula, para que, como nos disse Emmanuel, no livro Cartas Universais e o Apocalipse, nós não sejamos propagadores de falsos cristos e falsos profetas. Nós sejamos, sim, mensageiros da verdade, do amor, da fraternidade, da conduta cristã, verdadeiramente. Numa cristandade
de respeito à natureza, ao próximo, às diferenças, até mesmo as diferenças de opinião de uma forma geral. Diante da mensagem de hoje, eu gostaria de agradecer aos colegas espíritas que me presentearam com esse momento de reflexão, com a oportunidade de aprofundar nesse tema tão importante e atual, né? E vou pedir a todos que fechem os olhos, mentalizem o Cristo amado, para que a gente possa encerrar com uma pequena prece. Cristo, Cristo de Deus, mensageiro do amor e da paz, traz à nossa terra e aos nossos corações a tua paz e nos ajuda a sermos dignos de compreender os valores humanos mais profundos, de progredir sempre com amor, com fraternidade, com solidariedade. Muito obrigada por essa doutrina tão santa que nos esclarece e nos ilumina a cada instante de nossas vidas. Que assim seja.